Glória a Deus. Diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Repete comigo assim: pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Repete-me assim: cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Você pode repetir comigo uma vez? Não as pratica. É um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Que Deus nos ajude em nome de Jesus e fale com a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e ora pela sua vida. Ora por você, amado. Fala: Deus, me ajuda. Fala comigo. Ministra a tua palavra no meu coração. E que ela venha a ser caminhada, sabe? Que a palavra venha vir de encontro à minha vida nessa manhã, em nome de Jesus, para mudar a minha história, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu vou colocar o que Deus colocou no meu coração e depois eu vou estar aplicando, tá, gente? Interessante esse texto. Jesus aqui no começo fala assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Porque normalmente um servo, ele obedecia o seu senhor. Amém, amados? E Jesus falou assim: olha, um servo, normalmente, ele obedece o seu senhor. Então, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Não obedece o que eu falo. Amém? Eu lembro de uma história que escutei no seminário, o pastor Josué, que contou. Às vezes eu consigo contar ela direitinho, né? Que havia um senhor que ele tinha uma fazenda, e naquela fazenda ele só tinha uma vaquinha. Repete-me assim: uma vaquinha. Só para você estar ligado aqui, amém? Uma vaquinha. E aquela vaquinha, ele tirava o leite, ele fazia o queijo, ele vendia o queijo, ele vendia o leite, ele fazia manteiga, ele vendia a manteiga. Aquela vaquinha era o centro daquela fazenda. E um dia um rapaz foi visitar a fazenda, chegou lá: eu vim aqui visitar, estava andando, era um lugar que tinha uma estrada, né? E ele passou, eu vim aqui, eu estou vindo de longe, estou cansado, posso dormir aqui? E aí ele: pode. Aí ele deixou o rapaz dormir, foi lá e mostrou a vaquinha. Essa vaquinha é tudo que eu tenho, é dela que eu tiro todo o meu sustento, papá. E aquele rapaz dormiu lá, e durante a noite aquele rapaz se levantou, botou uma cordinha na vaquinha do senhor e levou a vaquinha. Roubou a vaquinha do fazendeiro. Passou-se muitos anos e aquele mesmo rapaz que tinha roubado, muitos anos, mais de 20 anos, aquele rapaz que tinha roubado, passou para aquele mesmo lugar e falou assim: ele não vai me reconhecer, eu vou lá de novo falar com ele lá. De repente, quem sabe tem mais uma vaquinha para lá. Quando ele está chegando perto da fazenda, ele viu que a fazenda estava enorme. Enorme. Uma entrada linda. E ele começou a olhar plantações e plantações de tudo que se podia ter
A casa que era do fazendeiro, que era pequenininha, tinha virado um casarão, sabe? Uma casa de fazenda enorme. Aí ele foi entrando, ele falou, caramba. Aí entrou, moço, aí os capatazes vieram, pode entrar, não tinha, antes só tinha o fazendeiro, pode entrar. O cara entrou e falou assim, aí eu, posso falar com o dono? Pode, só um instantinho que vamos chamar o senhor, o chefe, o chefão. Aí vem ele e fala assim, tudo bom, tudo bom? Eu falo assim, nossa, eu passei muito tempo atrás aqui, vi esse lugar, era diferente, era simples, e agora está tão grande essa fazenda. Aí o dono da fazenda falou assim, há muito tempo atrás eu tinha uma vaquinha, aí roubaram a minha vaquinha. Aí eu falei, roubaram a vaquinha, o que eu vou fazer? Preciso investir em outras coisas, preciso fazer diferente, não vou parar, vou investir diferente. Aí pegou e começou a plantar, eu comecei a plantar, e comecei a investir na terra, e começou a dar certo, graças a Deus que levaram a minha vaquinha, porque depois que a vaquinha foi embora, a minha vida mudou, eu vi que tinha como fazer diferente. Sabia que essa história tem muito a ver com essa história aqui? Porque diz assim, Jesus fala assim, você vai entender no caminho, eu tive que contar isso depois, mas contei agora para quebrar o gelo. Eu lhes mostrarei o que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim, quem veio ao Senhor nessa noite, nessa manhã aqui, diga amém. Eu vou falar essa noite um monte de vezes, você não se preocupa não. Quem veio aqui nessa manhã, quem veio ao Senhor nessa manhã, diga amém. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Agora quem as pratica? Essa história aqui, amado, Jesus está falando de prática, de duas formas de viver a vida, Rose. Meu amor, tá linda minha esposa hoje, gente, eu estou apaixonado. Cara, eu estou apaixonado. Vou contar para vocês, não conto para ninguém não. Eu estou apaixonadão, cara. E essa história aqui é de como se viver a vida, duas formas de viver a vida. Eu posso viver de uma forma, ou eu posso viver de uma outra forma. Aí Jesus fala assim, eu vou lhe contar como vou lhe mostrar o que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Aí Jesus começa a contar a história de dois construtores. Às vezes a gente pode pensar, pastor, mas normalmente a construção é feita em lugares diferentes, ou normalmente quem tem dinheiro para construir uma casa, outro tem menos dinheiro para construir a casa. Essa história não é isso, amado. Aqui vamos supor aqui, a ideia é essa, o terreno é o mesmo, e todos dois têm os mesmos recursos. Estão entendendo? Diga amém, amado. O terreno é o mesmo, todos dois têm os mesmos recursos, e todos dois têm as mesmas oportunidades, e todos dois tiveram os mesmos problemas. Só que eles resolveram fazer de forma diferente. O que muda aqui é a forma de fazer. A Bíblia fala que o segundo, ele, ao construir a casa, Jesus fala, mas aquele que ouve as minhas palavras, só observação, amado, que todos dois sabiam construir casa. Vocês estão entendendo? Diga amém, amado? Todos dois sabiam construir casa. É como se aquele que vem a mim ouve as minhas palavras. Jesus fala, mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. É como se ele veio a mim, ouviu a palavra, construir casa, estão me entendendo? E não pratica. Aí fala assim, esse segundo,
ele simplesmente vai, constrói a casa de qualquer jeito, de qualquer forma. Veio o vento e derruba e destrói a casa. Pergunta, irmão, assim, fala assim: como você está construindo a sua casa? Agora o primeiro não, a Bíblia fala que o primeiro a gente vai voltar lá, amado, vem comigo lá no versículo 48, diz assim: aquele que que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo. A pergunta é: por que você está construindo? Como você está construindo? Para que você está construindo? A pergunta é: aonde que você quer chegar? Porque o primeiro ele simplesmente construiu uma casa, mas o segundo não, ele falou: não vou fazer de qualquer jeito, vou fazer da melhor forma possível. Porque diz assim, ó, aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele não faz de qualquer jeito, ele não age de qualquer forma, ele sabe aonde quer chegar, ele sabe para quem está construindo, e ele sabe que Deus tem algo maior para a vida dele lá na frente. Aqui é a história de dois homens que um faz de qualquer jeito, mas o que ouve a palavra e pratica é isso que eu quero falar nessa manhã. Ele dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Às vezes nós passamos por momentos. Amado, deixa eu falar com você, amado. Tem uma palavra que é quase uma profecia que sempre vai vir. No mundo tereis aflição, né? É verdade, amado. Você pode repetir o sermão lá acima, repita. Não repita feliz, assim: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Quando fala de tempestade, vendo os ventos, vendo as tempestades, bateu sobre a casa, em Mateus fala melhor sobre isso, né? Bateu sobre a casa e a derrubou. Sabe, no mundo, praticamente está falando assim, ó: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Como a gente está vivendo a vida, como a gente está construindo a nossa vida? Em lugares seguros. Em lugares seguros. Olha para o teu mundo lá e fala assim: como você está construindo a sua família? Em lugares seguros, fortalecidos. Sabe, nós estamos no mês da família, construindo uma casa para Deus. Quem aqui está construindo uma casa para Deus? Diga amém. Precisamos construir uma casa para Deus. Mas, mais do que nunca nesses últimos dias, a forma que eu construo vai revelar o tempo que ela vai durar. Tem gente construindo casas, famílias, relacionamentos, vida em Deus, sem nenhum tipo de qualidade. Diz assim, ó: cavou profundo. Sabe, quem constrói sabe que a estrutura é mais importante do que a beleza, do que a estética.
Porque tantos prédios bonitos aí, bonitos, muito bonitos, que não se preocuparam com a estrutura, com um fundamento, com o cavar, que depois de um tempo, dura até um tempo, mas depois de um tempo começou a se rachar. Semana passada, temos uma tragédia de uma casa que caiu. O rapaz estava visitando, morreu. Porque se preocupa com a estética, mas não se preocupa com a estrutura, com o alicerce, o que sustenta a casa. Aí Jesus fala assim: olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica, em outras palavras, dá o seu melhor, porque o outro também ouvia a palavra, mas não praticava, porque praticar gera esforço, trabalho, renúncia. O tempo que eu estou cavando, pastor, e o dinheiro que eu estou para cavar, eu boto uma janela melhor, eu faço uma boniteza melhor na casa, eu boto um telhado melhor na casa, só que são os fundamentos que nos sustentam. E só quem cava profundo, repete-me assim, cavou profundo, e não fala somente e construindo uma casa, cavou, aí já estaria, mais ou menos bom. Mas quando fala assim, não cavou só não, ele cavou profundo, se esforçou mais. Não podemos, não dá, mano. A gente vem para a igreja domingo, aí passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem louvar, sem ler a Bíblia, sem ouvir uma palavra, sem pensar em Deus. Aí chega no domingo, se veste e fala: virei crente de novo, amo Jesus. Aí levanta a mão, amo Jesus. Jesus, aí canta a música, ama, e começa a chorar. Jesus é muito bom. Aí acabou o culto, vai para casa, aí fica de novo, segunda, terça, não se importa, não procura, é dar o seu melhor. Que ouve a palavra e pratica, dá o seu melhor. Esse dia minha filha falou assim: eu não entendo meu pai, queria ter. Ele acorda de manhã já cantando, cheio de alegria. Amado, deixa eu contar para você. Sabia que o Flavinho, contando o testemunho dele, é muito parecido com o meu, só que era diferente. Eu acordava de manhã muito mal-humorado. Não podia falar comigo, ninguém, nem minha mãe podia falar comigo, pelo menos até umas 10 horas da manhã. Ela sabia disso já. É um demônio, mano, isso. Sério, é uma entidade mesmo demoníaca. Eu sei que eu era literalmente possuído pela manhã, era o demônio da manhã. Eu estou sendo sincero com vocês, não estou brincando não. Hoje eu sei que aquilo ali era demoníaco. Como pode? Eu sempre fui muito bem educado, sempre fui muito respeitoso, mas não é pela minha vida, ninguém poderia falar comigo pela manhã. Eu volto a falar, eu sei que isso era possessão demoníaca, era mesmo. E hoje, amado, acordo de manhã, boto os meus louvores, pode estar o que pode estar, tempestade lá fora, o vento batendo forte, a água batendo na parede, tudo querendo derrubar a minha casa espiritual e a minha família espiritual, tudo pode estar, eu vou cantar,
porque a minha alegria é o Senhor, não estão nas coisas. A nossa alegria tem que ser o Senhor, todos os dias da nossa vida. A minha alegria tem que ser o Senhor e nem ninguém. E nem ninguém. Esse dia conversando com um rapazinho que nem está aqui, o Caio. Se estiver ouvindo, Caio, volta logo, mano. Os jovens, por favor, vão atrás dele. Hoje, a Bíblia diz que tem gente que a gente tem que pegar no braço e trazer a força. Pastor, isso não existe na Bíblia? Não. Tem isso na Bíblia, sim. Trazei. Pega, traz a força até que a casa esteja cheia. Vai lá, mano, pega no braço dele e traz a força. Eu não quero ir, não quero saber se tu quer ir. Eu quero que tu vá. Eu falei, cara, pastor, às vezes eu não sinto tanta vontade, tanta força. Eu falei, quando tu trabalhava de manhã, segunda-feira de manhã, tu estava doido para trabalhar, né, pastor? Né? Lembra, pastor, quando saía da igreja lá, saía da igreja 3 da manhã, 2 da manhã, Jesus, muito da vez. Mínimo que saia de lá 1h da manhã, era mínimo, mas saía 2 da manhã e tudo com família, hein? As crianças novinhas, meus filhos novinhos, mano. Eu falo, eu sou doido, eu sou um pai muito ruim. Eu pensava isso mesmo, viu? Eu penso, eu sou um pai muito ruim, cara. Saí da igreja 2h30 da manhã. Falei, meu Deus, a gente fica pensando coisas bobas. Muito bobas. Aí domingo, segunda-feira de manhã tem que trabalhar. Pastor Rinaldo acordava que era 5 da manhã. Queria trabalhar, não queria, pastor? Queria trabalhar, doido para trabalhar, não estava? Ninguém. Mas não ia, pastor? Ia. Não é querer vir para a igreja. Muitas vezes a gente não quer. Eu estou falando, a gente tem que querer, amém, amado? Mas tem dia que o negócio está, você não quer, o que você faz? Tu não vai trabalhar? Não, tu vai trabalhar. O que tu faz? Tu não vai para a igreja? Não, tu não quer? Tu vem para a igreja. E sempre Deus te alimenta, Deus sempre te restaura, Deus sempre tem uma palavra de vida para a sua vida, Deus sempre te renova. Até hoje é assim. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, amém? Até hoje é assim. A ideia aqui, amado, desses 2 homens, por que eu falei a história da fazenda? Já estou terminando a palavra. É porque às vezes a gente tem que abrir mão de coisas para viver algo maior. Às vezes a gente tem que se esforçar mais. Aquele fazendeiro estava acostumado, a palavra errada é essa, acomodado na vaquinha. Pastor, o culto de quarta já me sustenta. Tu está na vaquinha, cara. Tu está na vaquinha. Deus quer que você, abandone essas coisas, porque Deus quer algo melhor para a sua vida. A diferença desses 2 homens, um que pratica, é que o que pratica, o que não pratica, faz a casa de qualquer jeito. Importante que é casa. Estou na casa, aleluia. Agora o que pratica, não. Ele cava profundo, ele dá o seu melhor. Amado, quando Deus pensou em mim, Ele falou, eu vou dar um Miguelzinho, vou dar um anjozinho, um Gabrielzinho, vou dar um Rafaelzinho para morrer no lugar da Natália, vou dar um Rafael, que tá bom. Não, quando Deus pensou em mim, na minha vida, Ele falou, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Quem vem a Deus, ouve e pratica de verdade, entende que, no mínimo, que Deus quer de mim, é que eu me mostre grato e haja de forma equivalente. Já que Ele deu o melhor, eu vou dar o meu
melhor para Deus. Essa história é uma história de dois homens. Eu sei que a história não é real, amado, por favor. Alguém vai ouvir essa pregação depois da internet daqui a 2 anos e falar: esse pastor viajou, ele achou que está... Eu sei que a história não é real, mas é uma história com um fundamento de aprendizado para a nossa vida, com ensinos sobre a nossa vida. E segundo essa história, é a história de dois homens que mesmo estando na casa, entende? Estando na casa, igreja, casa. Estando na casa, igreja. Fez de qualquer forma. Mas o outro, estando na casa, igreja, que pratica, lembra? Que ouve e pratica. Amado, se você ouve e pratica de verdade, você entende que você precisa dar o seu melhor para Deus. Pastor, então é por isso que a gente quer construir uma casa ainda mais linda, reformar, restaurar, renovar. Quem é que quer renovar a sua casa aí? Levanta a mão. A Rose levantou 2 mãos e o pé lá. As mulheres aí, quem quer restaurar, renovar a sua casa, levanta a sua mão aí. A Rose de novo levantou as 2 mãos e o pé. Assim seja cada um de nós nesse lugar, em nome de Jesus, em restaurar, renovar a nossa casa. E nesse momento eu quero declarar em nome de Jesus, são dias que, para que isso aconteça, cada um de nós vamos ter que dar o nosso melhor, dar o nosso melhor, para que essa casa fique linda para o Senhor. Dá o nosso melhor, seja o nosso trabalho. Eu sempre declaro isso, amado. Eu estou declarando isso esses dias. Estou declarando isso esses dias em nome de Jesus. Segundo o que o pastor pregou quarta-feira, amado, tudo que a gente precisa para fazer isso já está nesse lugar, já está em você. Olha para o teu irmão lá e fala assim: você já está pronto para abençoar. Você já está pronto para abençoar. Você já está pronto para viver o milagre, amado. Você está pronto para viver o milagre nesse lugar. Já está pronto, basta a gente querer, amado, dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor. Sabe, e o que eu tenho falado esses dias para mim, eu falei para a igreja de quarta-feira, é que o nosso melhor, o está pronto, a nossa oferta vai vir do nosso trabalho, em nome de Jesus. Do nosso trabalho. Se levante, amado. Se levante, são dias que nós vamos nos levantar para construir uma casa linda para o Senhor, em nome de Jesus. Se levante e vai trabalhar. Coloque isso no seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai abrir portas. Vocês vão ver milagres acontecendo nesse lugar. Deus vai abrir portas. Aqueles que estavam desempregados, Deus vai abrir portas de emprego. Aqueles que estavam precisando, assim, Deus, há muito tempo que ninguém na minha firma é promovido. Eu profetizo que Deus vai te promover em nome de Jesus. Aqueles que têm os seus próprios negócios vão prosperar pelo poder do nome de Jesus. Por quê? Resolveu dar o seu melhor. Dá o seu melhor. Quer construir uma família edificada? Quem quer construir uma família edificada no Senhor? Forte. Que pode vir vento, pode vir rios, pode vir o que vier, tempestade, e não derruba. Dê o seu melhor para Deus. Faça da melhor forma possível, porque aí Deus vai estruturar a sua família em nome de Jesus. Sabe, Deus quer estruturar a sua família. Começa a mostrar à sua família que você se interessa em Deus, que você ama Deus. Começa a mostrar para a sua família, mãe, pai, buscar para a sua família que você tem aliança com Deus. Que você tem compromisso com Deus e com a sua casa.
Aí as coisas vão vindo para o lugar. E Deus vai fazendo milagres lindos na sua vida em nome de Jesus. E por mais que venham ventos, e vão vir, porque sempre vem, não vão destruir a sua família em nome de Jesus. Não vão destruir a sua família em nome de Jesus. Simplesmente, amado, dê o seu melhor. Um dia o pastor, isso é uma história puritana, né, do começo da igreja puritana. O pastor encontrou um membro, pastorzão, pode subir. Encontrou um membro da família, o esposo da casa, né, e falou assim: deixa eu falar com você. Você está amando demais a tua esposa. A ele: que isso, pastor? Você está amando demais a tua esposa. Um pastor puritano. Eles eram conhecidos por voltar atrás. Só para tu entender a história já. Aí o membro foi para casa, foi ler a Bíblia, estudou a Bíblia e chegou: pastor, está escrito lá, ó, que o marido tem que amar a mulher. Eu falo para você, marido, em nome de Jesus, se dá por inteiro a Deus, fazer o seu melhor. É isso também. Aí ele mostrou: pastor, mas está escrito assim, está escrito aqui, ó, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ao pastor puritano, que eles voltam a falar, sou conhecido por voltar atrás, ele falou assim: você está certo, continua amando a sua esposa. Se você está amando a sua esposa muito, olha, a esposa olha para o seu marido e fala: você está certo. Você está certo. Você está certo. Dê o seu melhor pela sua esposa. Dê o seu melhor para a sua casa. E acima de tudo, amado, dê o seu melhor para Deus. Sabe, o fundamento que vai sustentar verdadeiramente os cristãos dos últimos dias é o fundamento de dar o melhor, de se esforçar o máximo e dar o seu melhor, porque Deus vai sustentar a sua família em nome de Jesus. Amém? Baixa a cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Uma palavra tremenda. Eu creio que tenha falado muito ao seu coração, até porque você veio para encher o seu coração de coisas boas. Amém? E quando a gente enche o nosso coração de coisas boas, a gente começa a proferir coisas boas. A gente aprende sobre coisas boas e a gente vai falar exatamente isso. E essa palavra vai falar o coração, porque de novo vai apontar para aquilo que a gente está falando desde o começo aqui, que é entrega. Fala para o seu irmão: entrega. E aí ele vai aqui conduzir a gente falando dessa areia, dessa rocha, e ele vai declarar para a gente: e aí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí, domingo, segunda, terça, e é uma entrega. Porque quando eu entrego, quando eu dou, quando eu coloco a minha vida, quando eu dou o meu melhor, as coisas acontecem. Eu sei que às vezes você afrouxa um pouco, mas diz para o seu irmão assim: tem que ajustar de novo. Quem aqui não dá uma afrouxada às vezes? Mas fala para ele de novo: ajusta isso aí. Porque tem uma hora que, se ficar frouxo, começa a se perder um monte de coisa. E aí vai perder o quê? As bases, vai se perder os princípios. Eu vivia um tempo muito na superfície, e um dia eu resolvi cavar, porque eu não queria ficar mais na superfície, e eu falei: eu preciso construir algo. Hoje eu tenho uma família, já tenho uma filha, um bebê, preciso construir algo. Eu não sabia sobre cavar profundo, eu não sabia, eu queria, disposição eu tinha, estava pronto,
Eu fui buscar quem entendia, seu Manel, o saudoso seu Manel. Seu Manel, ele falou assim, você sabe? Eu falei, eu não sei. Ele falou, ele me ensinou. E eu fui lá e cavei profundo, e comecei a cavar profundo. Segundo, ele falou para mim cavar. Teve um lugar que eu cavei, que era igual uma rocha, saía fogo. E eu mesmo assim, lá, arrebentei a mão, não tinha... Trabalhei em outras coisas, comecei a trabalhar com 9 anos, não tinha experiência nessas coisas, mas estava lá, eu estou querendo construir algo. E aí deixei de viver no superficial, de ficar vivendo sempre a mesma coisa, e comecei a edificar uma casa. E eu chamei aquele homem, ele viu e falou, está excelente, continue fazendo assim. Até na hora de amarrar, de fazer os estribos, de fazer... Ele me ensinou, comecei a fazer errado, passou alguém, começou há muito tempo. Falei, não. Ele falou, então é assim que se faz. Me ensinou, me ajudou e eu parti para dentro. E construí uma casa, que para mim é linda. É a casa que eu habito até hoje com os meus filhos. Uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área, 2 banheiros. Uma casa boa para a gente. Mas eu resolvi cavar. Resolvi construir, eu resolvi edificar. Se a gente faz isso por nós, o que podemos fazer por Deus? Amém? Se a gente faz isso por alguém que quis unir nomes, ter o mesmo sobrenome que eu, ser chamada pelo meu nome, Menenguce, ou ainda Moraes, imagine por aquele que conhece a gente pelo nome. Quantos podem dar glória a Deus aí, dizer aleluia? Então, é possível fazer mais. É possível ter uma vida de altar. Vida de altar é entrega. A gente tem que decidir o que a gente quer. A gente quer ter uma vida de altar, então a gente precisa ser diferente. A gente precisa continuar cavando, a gente precisa ser renovado, a gente precisa ajustar, a gente precisa querer. Presta atenção. Fala para o seu irmão assim, para encucar. Constrói a tua vida no altar. Se você me perguntasse assim, por que construir no altar? Porque a tua resposta vai vir do altar. Quem constrói só nesse aqui, só no terreno, as respostas vêm do terreno. Tem gente que fica até satisfeito, mas no altar é maior. O meu luto foi no altar. Um período dificílimo dessa aflição, dessa angústia, foi no altar. Minha esposa veio a óbito, fui dar aula, encarar matérias que eu nunca tinha dado. E como não tinha muitos professores, era 4, 5, 6 matérias que eu queria dar aqui. Falei, deixa para outro, deixa para Paulo, deixa para Sidney, deixa para... A vontade era essa, mas não, tinha que ser eu. Encarei, chorei, mas mais do que nunca, nos dias chamados hoje, eu vejo que Deus tinha resposta para mim no altar, porque eu estava no altar. Alguém que talvez vivesse a mesma coisa, mas que escolheu o altar. Alguém que estava no luto, mas que também escolheu o altar. Alguém que escolheu o altar, que estava no altar, botando a vida no altar, multiplicando, ganhando vidas para Jesus. Quando saía do altar, chorava, parecia que não ia aguentar. Corria para o altar de novo e trabalhava, A resposta veio do altar. A minha resposta veio do altar. Quantos querem ter uma vida de altar aqui? Diga amém. A tua resposta vai vir do altar. Sabe por que a nossa resposta veio do altar? Porque na realidade, todos nós estamos no altar do Senhor. E a resposta para você vem do altar, é certo.